Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui, agora na estrutura condicional if, né? O if, else e o elif, que segue a mesma lógica lá do se e do então, lá do Portugal, né? Ambos são estruturas condicionais, ambos proporcionam um desvio, um possível desvio no código, ambos têm uma condição que, se ela for verdadeira, vai executar um determinado bloco de programação, se ela for falsa, vai executar um outro determinado bloco de programação. Então, a semântica aqui, o significado é o mesmo, só vai mudar mesmo a sintaxe, a forma de escrever, a forma de estruturar. Então, vamos olhar aqui no programa. O if você digitar a palavra variável if, né? Coloca a condição, coloca 2 pontos e tecla Enter. Quando a gente tecla Enter, o próprio programinha aqui onde a gente faz a edição dos códigos, ele já coloca o cursor aqui no meio da estrutura do if. Ele não vem aqui para o início, o cursor não vem aqui para o início do canto esquerdo. Por que isso acontece? O nome disso aqui é indentação, que é esse recuo que vem antes da linha de código. E ele já coloca o cursor aqui no meio da estrutura para indicar que o código que a gente vai digitar aqui, ele está dentro da estrutura if. Então, se eu digitar outro código aqui, também está dentro da estrutura if, certo? Beleza. Só que aqui no Python a gente não tem nenhum caractere, nenhum elemento gráfico para delimitar onde que inicia, onde finaliza o código. Aliás, o início a gente ainda tem, que é os 2 pontos, mas o fim a gente não tem. Não temos um elemento gráfico para delimitar. Por exemplo, lá no PHP, a gente tem a chave. Então, aqui no início eu coloco a abertura de chave e aqui no final eu coloco o encerramento da chave, né? Aí, o interpretador lá do PHP, ele vai conseguir compreender que o que está entre essa chave está dentro do if. Só que aqui no Python a gente não tem a presença dessas chaves. Só temos a presença dos 2 pontos para iniciar o bloco de programação de dentro da estrutura if e não temos nenhum elemento gráfico, nenhum caractere para delimitar aqui esse bloco de programação. E o que delimita, o que o interpretador utiliza para compreender que esse código aqui está dentro do if é a indentação. Então, se eu já digitei o código que eu quero que fica dentro da estrutura if, e agora os próximos já não é dentro da estrutura if, então eu tenho que apagar a indentação e dar continuidade ao meu código, certo? Então aqui vem o else, 2 pontos, teclo Enter e vai acontecer o mesmo procedimento, vai colocar automaticamente uma indentação aqui. Aí a gente insere os códigos, que é para ser executado dentro do else. E para finalizar, a gente tira a indentação, volta o cursor lá para o canto esquerdo. Então vamos colocar na prática, num exemplo na prática, para a gente ver como que funciona. Primeiro agora eu vou declarar uma variável chamada nome. Ela vai receber o nome Rodrigo. Aí aqui agora eu vou iniciar a estrutura if. If nome igual Rodrigo, 2 pontos. E aqui dentro eu vou colocar qual que é o bloco de programação que eu quero que execute caso a variável nome contenha o valor Rodrigo. Vou dar um print e colocar o nome é Rodrigo. Aí agora eu quero colocar o else, ou seja, o que eu vou pôr aqui embaixo não faz parte mais do bloco de programação que vai ser executado caso o conteúdo da variável nome seja Rodrigo. Então eu tenho que tirar a indentação para iniciar um outro bloco de programação. Else, 2 pontos, teclo Enter, e vou printar na tela, né, aparecer uma mensagem para o usuário. O nome não é Rodrigo. Vamos executar para ver?
Aí apareceu, o nome é Rodrigo. Aí aqui eu vou mudar, vou colocar Larissa. O nome não é Rodrigo, porque eu coloquei a variável Larissa. Então aqui é a mesma lógica. Se o conteúdo da variável nome for igual à string Rodrigo, vai executar esse bloco de programação. Se não for igual, vai executar esse bloco de programação. E aqui também tem como fazer através de uma entrada de dados. Em vez de eu já indicar aqui a string para essa variável aqui, eu vou fazer com que receba do usuário o nome. Então vamos lá, é a função input, que é a de receber. Aí aqui dentro eu vou colocar a mensagem que vai aparecer para o usuário, digite um nome. Vamos executar. Digite o nome, eu vou colocar Pedro. O nome não é Rodrigo. Agora, se eu colocar Rodrigo, o nome é Rodrigo. Então ele faz a verificação. E agora a gente vai ver o uso do elif. Porque aqui, no caso, eu tenho só dois caminhos, né? Ele entra no se ou ele vai entrar no else. Mas e se eu tivesse mais caminhos que tivessem que ser feitos? Como que a gente ia fazer? Utilizando o elif. Vou mostrar agora como funciona.